Só os abençoados digam amém. Os felizes digam glória a Deus. Bata na mão de pelo menos 3 pessoas que está aí e diga assim: é hoje que Deus tira você da posição e coloca no lugar que Ele quer. Diga para ele: é hoje. Avisa ele aí: é hoje, meu irmão, é hoje. Diga mais alto: é hoje, é hoje. Será que alguém tem no reservatório aí um glória a Deus para dar aí a Jesus? Será que alguém tem um aleluia para dar ao Senhor essa noite? É um aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. O evangelho que escreve Mateus, o evangelho que escreve São Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao versículo 22. Nós vamos fazer 3 leituras em pé, como estamos. Vamos ler 3 textos da palavra do Senhor. Evangelho que escreve Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. Depois vamos para Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao 38. E depois vamos para o evangelho que escreve São João, no capítulo 21, do verso 1 ao 15. Se vocês prometem ficar em pé todo esse tempo, vocês se assentarão todo o restante do tempo. Vamos lá, capítulo 4, verso 18 a seguir. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Só quem crê diz amém. Vamos para Lucas, capítulo 22, verso 31 a seguir. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondendo ao Senhor, disse: estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse o Senhor: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge. E quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes o Senhor: então basta. Evangelho que escreve São João. Evangelho que escreve São João. Capítulo 21. Capítulo 21. Eu gostaria que você fosse lá e não dependesse apenas do projetor. Que você fosse lá. No capítulo 21. O versículo 1 a seguir. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus:
filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. Então lhes disse o Senhor: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. Já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao sair em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, de igual modo, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E a igreja diz: amém e amém. Bíblia aberta, olhos fechados. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós cremos que esta é a tua palavra. Nós cremos que este dia é o dia que o Senhor fez para nos abençoar. Nós cremos que este dia é o dia que o Senhor desenhou para que a nossa vida fosse mudada, fosse transformada. Senhor, leva agora cativo todo pensamento que não se refere à tua presença. Leva cativo tudo aquilo que não é teu, que não te agrada, que não dá louvor ao teu nome. Senhor, eu peço que em nome de Jesus, a tua presença continue marcante neste lugar. Que este recinto seja saturado pela tua glória e pela tua presença. Prepara o ambiente, propicia, Senhor, para que esta noite seja uma noite de graça e de salvação. Esta igreja funciona e existe porque ainda existem peixes que precisam ser pescados. Por isso, meu Deus, eis-nos aqui como pescadores nas tuas mãos. O mar é o mundo, a tua palavra é a isca. Então nós lançamos a isca agora e cremos que o Senhor trará em nossas mãos os resultados que nós almejamos. Porventura, Senhor, se houver entre nós alguém que esteja desanimado, não obstante a luta, não obstante tantas dificuldades, eles insistem em estar na tua presença, mas o desânimo bateu em sua porta. É nesses que hoje o Senhor vai restaurar a sua palavra. É com esses que o Senhor esta noite irá restaurar a motivação. É por isso que eu lhe engrandeço. É por isso que dou a ti toda a honra e toda a glória. Usa-me como vaso, como instrumento nas tuas mãos, porque reconheço minha limitação como homem, mas reconheço a sua grandeza como Deus, e sei que tu és capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, sonhamos ou desejamos. E eu sei que se o Senhor for com a minha vida esta noite, não há obstáculo que ficará de pé, porque a tua glória haverá de sobrepujar para a glória do teu nome. Eu sei que se essa noite